Bom dia, sejam bem-vindos, um grande abraço a vocês. Espero que estejam aí bem em casa, no seu trabalho, sua família esteja sob a proteção de Deus e que todos nós possamos seguir em frente, passar por esses momentos difíceis. Com fé e esperança, nós vamos conseguir. Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência, né, aos estudos sobre Hegel. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como Hegel ostenta e ostentava um espírito de realidade, né? Então a realidade para Hegel, né, esse espírito de realidade da filosofia hegeliana, ela está proposta nas ações práticas, certo? Mesmo sendo um idealista, Hegel tinha uma visão da realidade muito prática, certo? A praticidade da filosofia hegeliana é presença constante nas suas obras. Então, nesse momento em que Hegel, o idealista Hegel, alemão, começa a construção da sua filosofia, ele vai percebendo que não apenas a substância, mas também o sujeito inserido no processo, significa pensar não só a ideia, mas também a sua realidade. Como posso pegar minhas ideias e colocá-las em prática, se torná-las real? Como esse processo, esse movimento ocorreria na prática? Seria mais ou menos nesse sentido. E para nós o que importa hoje é Hegel pensava as suas ideias na praticidade, colocando-as no mundo real, trazendo-as, cada uma delas, para a realidade. E isso vai implicar exatamente na utilidade do seu pensamento. Claro, se eu penso algo, eu preciso pensar algo que eu possa usar. Para mim usar, isso tem que ser algo possível, não irreal. E aí há uma crítica a alguns pontos da filosofia platônica, né? Sair do mundo das ideias e pensar um pouco mais dentro da realidade, dentro da perspectiva real de cada um. E eu convido vocês nesse momento para fazer essa reflexão. O meu pensamento, ele não tem fronteiras, não tem limites, certo? Isso é um fato. A ideia não tem o limite. Mas adianta eu pensar, imaginar coisas que estão, digamos assim, fora do meu alcance real, fora do meu mundo? Como esse pensamento vai me ajudar na minha vivência em sociedade, na minha vivência dentro do meu sistema, digamos assim, sociopolítico, econômico, intelectual, por que não? Certo? Esse era o primeiro ponto, né? O primeiro ponto aí trazido para nós por Hegel, o primeiro questionamento. Mas Hegel também tinha um segundo ponto da sua filosofia, que ele trazia uma outra forma de encarar esses, digamos assim, esses desafios filosóficos. Hegel diz, então, respeito justamente ao movimento da realidade. A realidade, enquanto espírito, possui uma vida própria. Sim, você pode flutuar no mundo das ideias, imaginar coisas inimagináveis. A ficção nos filmes, né? As histórias aí representadas nos nossos filmes de ficção científica, como são chamados, é um mundo de ideias, muitas delas impossíveis de acontecer, certo? Outras, talvez no futuro, possa vir a se tornar real. Então esse espírito passa de uma vida própria, um movimento dialético. Espera aí, professor. O espírito hegeliano de ver as coisas, de imaginar a sua filosofia, ele sai de um estágio de vida própria
para um movimento dialético? Sim. Entenda-se por movimento dialético hegeliano caracterizar os diversos momentos necessários, sucessivos, pelos quais determinadas realidades se apresentam. Como esse movimento dialético pode... O que é, na verdade, professor, o movimento dialético? O movimento dialético, gente, é uma expressão usada por Hegel para tentar fundamentar como se dá o mundo das ideias na relação com o mundo real. E aí há uma certa dialética aí está como que eles se comunicam, como eles se relacionam, certo? Se é uma relação íntima entre os dois mundos, ou se é só uma comunicação assim, digamos, diplomática, uma comunicação burocrática, mas que na prática não funciona. Então, interligar esses dois mundos, o mundo da realidade, né? E o mundo, digamos assim, da ideia, para Hegel é fundamental que eles se entendam, para que nós, seres humanos, possamos nos desfrutar das ideias e também da realidade, de forma a nossa vida, nossas relações cotidianas, aí dentro das nossas sociedades, se tornem mais produtivas, se desenvolvam. Então, quando nós pensamos a filosofia hegeliana, Hegel foi um pensador que imaginava essas coisas, essas relações. Espera aí, não adianta eu pensar numa filosofia, resumindo aqui bem sinteticamente, não adianta eu pensar numa filosofia que ela não me seja útil, que eu não possa desfrutar dessa filosofia. Então, a filosofia foi, para Hegel, algo extremamente necessário e ligado à nossa vivência cotidiana prática. Por isso ele buscava trazer as suas ideias para o mundo real. E Hegel é também um grande jurista, né? Tinha um posicionamento extremamente forte de ideias dentro do que vem a ser a justiça, do que vem a ser os critérios e as relações entre os homens, na moral, na ética. Por isso, essa ideia do idealismo hegeliano ser um idealismo que possa ser capaz de ser praticado, certo? Ok? Qualquer dúvida, estarei com vocês aí online, à disposição de todos vocês, para o que precisarem. Um grande abraço.